Bom, primeiro queria cumprimentar aqui meus queridos professores e amigos de mesa. Uma honra enorme estar aqui com vocês para a gente poder debater um tema tão importante e que vocês têm tanta experiência, tanto profissional e acadêmica, né? Um tema que realmente é importante para a democracia brasileira e um tema fundamental para que os operadores do direito cada vez mais possam aplicar a lei de improbidade de uma maneira adequada, que é o que todos nós desejamos. Então, doutor Araldo Dalpozo, meu pai, professor Márcio Camarosano, e aqui meus queridos amigos. Eu não vou nem elencar aqui o currículo deles, porque seria desnecessário, eu ficaria aqui 2 horas, né, só para tratar do currículo de ambos. Márcio e o nosso querido João Negrini. A ideia é que a gente possa bater um papo aqui sobre improbidade administrativa e, com isso, aprofundar ainda mais esse tema. E, mais do que isso, fazer uma primeira homenagem a essa grande obra que vai ser lançada proximamente, Improbidade Administrativa, Novas Disposições, Novos Desafios, que é uma obra feita por esses dois, né, essas duas excelências desse tema, o professor Márcio Camarosano e o doutor Araldo, que tem uma questão interessante, porque o professor Márcio trata mais das questões materiais e, portanto, traz ali para o leitor todo o seu conhecimento vasto e a sua experiência sobre o tema de tantos e tantos anos e de elaboração, né? Porque foi um dos grandes elaboradores também da lei. E o doutor Araldo, pela sua experiência também no Ministério Público e por ter, né, enfim, atuado também na advocacia e há muitos anos com esse tema, e também pela sua vocação como processualista, trata das questões processuais que me parecem extremamente desafiadoras quando envolve-se a lei de improbidade. E a gente está diante de uma nova lei, uma lei reformada, e que precisa, então, e merece, né, toda a atenção dos especialistas para que, como eu falei, ela possa ser aplicada de maneira mais adequada. Infelizmente, a gente viu nos últimos anos uma certa abusividade até, né, vamos dizer assim, na exploração dessa lei. E acho que agora, como o pêndulo da história, né, sempre volta para o momento correto, acho que houve uma reforma exatamente para tentar, de alguma maneira, estabilizar melhor e uma aplicação mais adequada da lei. Então, vamos tratar aqui de vários temas envolvendo, né, a lei de improbidade e já comemorando essa grande obra que vai ser lançada e que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu vou começar aqui com o professor Márcio. Professor Márcio, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer: na obra eu tive o privilégio de ler já, né, os originais e tive o privilégio de fazer a apresentação. O senhor faz toda uma construção magnífica sobre a teoria geral do direito e a sua inclusão da teoria geral do direito na aplicação da lei de improbidade. Eu sei que o senhor sempre, né, demanda como algo... Fui seu aluno e sei da importância que o senhor dá à teoria geral do direito, exatamente porque é o pano de fundo, né, de qualquer disciplina jurídica. Então, diante, né, dessa construção maravilhosa que o senhor faz no início da obra, eu queria voltar a resgatar algumas categorias jurídicas importantes que também estão colacionadas aí à teoria geral do direito. E como o senhor é especialista, a maior obra que existe sobre o tema é do senhor, né, sobre moralidade no Brasil, e eu não estou exagerando, então seria muito bom a gente começar aqui tratando um pouco desses aspectos. O que é moralidade, professor? O que é probidade? Qual é a distinção dessas duas categorias jurídicas em relação à legalidade, para que quem estiver nos ouvindo possa, pelo menos, ter um início aí, compreender um pouco essas categorias fundamentais que depois vão, inclusive, fundamentar todo o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, professor. Bom, meu caro Augusto, eu é que agradeço. Quero dizer inicialmente que é uma honra muito grande estar aqui hoje para trocar algumas ideias e compartilhando, né, essas nossas observações e ouvindo também o professor doutor Araldo Dalpozo, meu amigo de longa data e um profissional por todos os títulos superlativamente qualificado, e, portanto, eu considero uma honra ter tido a oportunidade e até por conta desta obra concebida por você, meu caro Augusto, generosamente, não é? De somar esforços com o eminente Araldo Dalpozo para produzir esta obra, que não é de grande envergadura
digamos, no tamanho, na extensão, mas eu acredito que revela uma preocupação com o estudo sério e desapaixonado do direito, não é? Obsequioso sempre aos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa. Então, para mim, é realmente uma grande honra e eu agradeço essa oportunidade, Negrini, Márcio Alexandre. O conceito que eu acabo formulando de legalidade, de moralidade e de probidade leva em consideração uma premissa fundamental. O que é que eu designo como sendo direito? Direito é uma palavra que eu utilizo para designar algo que eu elegi como meu objeto de estudo, independentemente de definições outras que se possa estabelecer. Então, para mim, é a ordem normativa do comportamento humano, do homem vivendo em sociedade, dotada de coercibilidade institucionalizada, posta por decisão do legislador competente e por outras fontes pelo legislador competente, autorizadas e delegadas, como nós temos os usos e costumes. Diante dessa concepção do direito como sendo aquilo que é posto como ordem normativa pelo legislador competente, o que seja legalidade, todos nós temos uma noção boa, né? Legalidade é a qualidade daquilo que está de acordo com a lei. Lei tomada no sentido amplo, aquilo que está de acordo com o ordenamento jurídico. Mas lei como expressão da vontade geral. E quem dá a última palavra são os representantes do povo com assento no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Assembleia Distrital e nas câmaras municipais. Aquilo que está de acordo com a lei no sentido amplo da expressão, como norma jurídica de nível imediatamente infraconstitucional, mas compreendendo também normas de status constitucional, como é a própria Constituição e emendas à Constituição, mas compreendendo leis delegadas, leis complementares, as leis ordinárias em geral, mas sempre lei, em que a última palavra é dada pelo legislador competente. O que está de acordo com a ordem jurídica nesse sentido é válido, é legal. Aquilo que está em desacordo com a ordem jurídica é inválido, é ilegal. E aí nós temos a grande distinção entre o que é lícito e o que é ilícito. Bom, mas a Constituição também se vale das expressões moralidade e probidade. E moralidade, a Constituição refere-se a ela no artigo 37, caput, e no artigo 5º, inciso 73, porque a moralidade administrativa acaba sendo um bem jurídico passível de proteção também por iniciativa de qualquer cidadão manejando a ação popular. Bom, mas aí o que é a moralidade administrativa? E aí depende muito da própria concepção que se tenha de direito. A maioria esmagadora da doutrina, e sob certo aspecto da jurisprudência também, repete aquilo que alguns outros mais antigos vinham dizendo. O quê? Que a moralidade administrativa implica em padrões morais de comportamento que prevalecem na sociedade num dado momento histórico. Resumindo, bem resumido, para mim, moralidade administrativa, e em nota de rodapé, Elie Meirelles já dizia isto, não é moral comum, individual ou social. Né? Eu digo, compõe a moralidade administrativa valores morais, mas juridicizados e como juridicizados, e nos termos em que juridicizados. Valores como a confiança, a lealdade, a boa-fé. Portanto, quando se ofende a ordem jurídica, pode, às vezes, estar se ofendendo
concomitantemente valores morais juridicizados. Aí é uma ilegalidade agravada pela ofensa a valores morais juridicizados. Ofende a moralidade administrativa e até o cidadão, manejando a ação popular, pode fazer o controle. Bom, improbidade. Improbidade, para mim, é ofensa à ordem jurídica também, mas especialmente qualificada e não apenas agravada, qualificada pelo atuar de forma desonesta. Em princípio, no sentido amplo da expressão. Mas vejam, em razão mesmo das novas disposições da revisão da lei de improbidade, nós podemos dizer o seguinte: em matéria penal, temos aqui também um professor na área de direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Eu diria, não há improbidade sem lei anterior que tipifique certos comportamentos que considera graves o suficiente para ensejar a aplicação de sanções as mais contundentes do ordenamento jurídico, exceção feita às penas privativas de liberdade. Então, a improbidade é aquilo que a lei previamente define como tal, ensejando a aplicação das sanções também previstas em lei. Ao princípio da legalidade dos delitos das penas e o princípio da legalidade da improbidade das sanções por improbidade. É improbidade hoje o quê? O que o legislador qualificar como tal, descrevendo comportamentos de tal sorte que quem revela aquele comportamento comete improbidade administrativa, sujeitando-se àquele sistema próprio de responsabilização. Eu acho incrível essa diretiva do professor Márcio, né, que traz uma interpretação, né? E não, João, uma como você limitação. trazer um assunto tão complexo com uma didática tão fácil, né? Isso que é maravilhoso, a gente poder, nesse bate-papo, poder ouvir o professor Márcio, que traz, né, esclarecimentos que normalmente são absolutamente complexos e desafiadores para qualquer doutrinador. Né? E quem milita na prática, né, sabe o quanto é difícil você elaborar, por exemplo, uma defesa de alguém que está sendo acusado por violar o princípio da moralidade, né, sob a mais alta abstração, né, sem sequer imputar uma responsabilidade. Eu até queria formular exatamente essa pergunta a respeito de responsabilização por improbidade por violação de princípio, né? Porque até na linha aqui do que o professor Márcio trouxe, é preciso ter uma certa previsibilidade pelos administrados para que haja a responsabilização. E como a lei era redigida antigamente, pela violação simplesmente do princípio da legalidade, sem prévia tipificação nenhuma, já ensejava a responsabilidade da aplicação de sanções gravíssimas. Né? E então estava aproximado, quer dizer, violar a legalidade pela lei antiga é a mesma coisa que praticar um ato de improbidade administrativa. As coisas estavam aproximadas. E aí a pergunta que fica é: como é que vocês enxergam essa nova redação, as novas disposições da lei de improbidade? Porque uma das propostas era até, a proposta inclusive do meu pai era de revogar o artigo 11 inteiro. Né? Seria ótimo. Seria uma Essa era uma das... O que seria maravilhoso. Mas e como é que vocês veem como ficou essa redação? E até, se me permite um complemento, Marcinho, para a gente explorar um pouco mais, né, dessas cabeças pensantes, que é um prazer enorme estar aqui à frente conversando com o meu queridíssimo doutor Araldo, professor Márcio, pessoas que fazem parte da nossa vida, né, cotidiana. A gente percebe na linha do que o Marcinho disse uma preocupação muito grande do legislador em caracterizar o dolo, né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em relação a isso, acerca da exigência do dolo para a caracterização do ato de improbidade, né? Mas também sob o ponto de vista processual, doutor Araldo, queria saber, na sua opinião, se o legislador andou bem com as alterações que foram feitas na Lei 8429, ou se talvez também tenha perdido a chance de depurar um pouco mais o sistema, né? Bom, meus cumprimentos aqui ao professor Márcio, sempre um prazer estar na sua companhia,
abeberando aí as lições, né, de um homem culto, experiente, vivido, que sabe tudo. Mas eu diria o seguinte, que tudo isto que o professor Márcio falou e a sua colocação acabam interferindo, João, num aspecto importantíssimo da lei, no sentido processual, né, na causa de pedir. A causa de pedir foi uma das questões mais assim preocupantes do legislador. Por quê? Por uma razão muito simples. Até então, e um parênteses, né, parece que para punir a corrupção, qualquer coisa vale. Então, na minha opinião, os processos de improbidade administrativa, na sua grande maioria, pelo menos que eu atuei, fugiram completamente dos princípios gerais, né? Parece que a finalidade justificava esses desvios. E nós vimos no que deu, né? Nós vimos no que deu. E a causa de pedir, portanto, foi um ponto importantíssimo. Antigamente, você tinha as iniciais do Ministério Público com descrições genéricas, muitas vezes meras suposições, muitas vezes meras conclusões, sem se descrever os fatos que justificavam essas conclusões. Enfim, era uma história contada na sua generalidade, e dessa generalidade se extraía pedidos os mais conflitantes, porque no final se dizia, espera a condenação do réu nas sanções do artigo 12, inciso 1, depois, sucessivamente, se Vossa Excelência não entender que não cabe, no 2, e ainda, se não entender isso, no 3. Era assim Joga mesmo. Quer dizer, Rafa e onde pegar que deu. eu que sou pescador, né, eu via uma rede de malha fininha que nem Guaru não escapava, né, porque era uma coisa desse jeito. E hoje, a causa de pedir e o pedido na nova redação da lei não pode mais nada disso. Então, na causa de pedir, como nós sabemos, exige os fundamentos jurídicos do pedido e os fatos, né? Os fundamentos jurídicos do pedido são tranquilos, porque é o direito sancionador que está na lei, não há problema nenhum. Mas os fatos que geram o direito de obter aquela punição, esses fatos precisam ser analisados com muito cuidado e expostos com muita precisão pelo Ministério Público. Num Estado de direito democrático como o nosso, se você não consegue identificar exatamente a razão pela qual você está sendo processado, você está tornando impossível a ampla defesa e, portanto, violando o próprio Estado de Direito. Como que eu vou me defender de uma acusação ampla, genérica e restrita que me joga em todos os incisos possíveis da lei de improbidade? Isso é um absurdo que acontecia. Agora não. Agora o Ministério Público tem que descrever uma conduta típica, e foi excelente que a legislação usou a palavra típica, que depois o professor Márcio pode até explorar melhor, porque não se pode mais falar qualquer coisa. Nós temos que fazer uma descrição de fatos que enquadrem na lei de improbidade, que seja ou enriquecimento ilícito, ou dano ao erário, ou violação a esses princípios do artigo 11. Então, tem que ser preciso. Tem que se descrever o dolo. Ou seja, quais são os fatos
que permitem-me a concluir que o sujeito agiu dolosamente. Não basta dizer agiu dolosamente. Eu preciso saber por que você está achando que ele agiu dolosamente. Esse é um ingrediente importante, né, da causa de pedir. Além do que, você tem que descrever a relação de causalidade, você tem que descrever os elementos do tipo, né, os elementos normativos, objetivos, subjetivos. Tem muito aqui da ciência penal. E em bom tempo, porque a grande verdade é que a diferença entre o ilícito penal e o ilícito administrativo do direito sancionador é uma opção do legislador. Podia estar num ou estar na outra, né? Porque são fatos graves que ferem gravemente a ordem jurídica e poderia ser considerado uma coisa ou outra. Mas nós temos que obedecer o que o legislador definiu, como disse bem o professor Márcio. Então, eu acho que a causa de pedir e o pedido hoje são extremamente importantes, inclusive porque é preciso que o promotor diga quando se trata de responsabilidade patrimonial, ou por enriquecimento ilícito, ou por dano ao erário, é preciso que diga quanto cada réu contribuiu para aquele montante. Isso é importantíssimo, porque antigamente todos respondiam por tudo, mas a lei acabou com a solidariedade passiva. Então, hoje, você não pode cobrar de um réu que você escolha tudo o que você está pretendendo na ação, de jeito nenhum. Você tem que individualizar e buscar de cada um aquilo que você acha que ele contribuiu. Então, tudo isso, né, são mudanças importantíssimas. Bom, continuando nessa linha, depois eu quero chegar mais especificamente com o professor Márcio a questão do dolo, que eu acho que esse é um ponto fundamental e tem a ver com a questão da casa de pedir e a conduta dolosa e a sua efetividade. Mas, professor, vou provocar um pouco mais. O parágrafo 4º do artigo 1º diz que aplicam-se ao sistema da improbidade. A lei está dizendo, então, que parece existir um sistema da improbidade. Parece até um sistema fechado, muitas vezes. Mas esse sistema, muitas vezes, ele viola o próprio princípio do nobis in idem, porque se você tem uma infração que é tipificada como improbidade, muitas vezes ela também é repetida em outras leis sancionatórias e isso acaba, por sua vez, violando esse bis in idem, e é isso que acontece muitas vezes. A gente vê o milagre da multiplicação dos pães, né? Quer dizer, uma sanção, uma infração apenas sendo aplicada a várias sanções por várias leis e por vários órgãos, especificamente. Então, assim, quando a lei traz aplica-se ao sistema da improbidade, parece dizer ser um sistema fechado, um sistema específico, um sistema daquelas ordenações especiais do Santi Romano, etc. O que me deixa um pouco, né, pasmo, porque, no final das contas, o princípio do nobis in idem é um princípio muito assegurador do administrado, do próprio agente público. Então eu queria que o senhor me dissesse como o senhor vê isso, e mais, diz também que esse sistema aplica-se os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Quais são, professor, esses princípios do direito administrativo sancionador? Então é um sistema sancionador e, portanto, passível, né, de você ser aplicado diretamente e que, né, decorre princípios importantes e que, de alguma forma, se violados, também ensejam aí a prática do ato de improbidade. Então eu queria provocar um pouco o senhor a respeito dessa visão, a respeito do sistema e desses princípios gerais do direito administrativo sancionador. Esta é mais uma daquelas questões cuja resposta demanda algum conhecimento de teoria geral do direito. E por quê? Tudo bem, a lei fala em sistema de responsabilização por improbidade. Nesse particular, não andou mal o legislador. Por quê? Porque há vários, digamos, sistemas de responsabilização
consoante a natureza do ilícito cometido. E a expressão sistema aí nos remete a uma síntese, né, admirável do saudoso Geraldo Ataliba, dizendo que sistema é composição de elementos sob perspectiva unitária. E me permita lembrar também um pouco as lições de Lorival Villanova, que na sua obra magnífica, né, de As Estruturas Lógicas do Sistema de Direito Positivo, diz que a expressão sistema pode ser utilizada do ponto de vista do direito como sistema jurídico, embora seja mais usual usar a palavra sistema como uma técnica de composição de elementos sob perspectiva unitária, né, que é uma atividade do cientista do direito, que há de fazer uma composição de elementos sob perspectiva unitária, porque é a ciência do direito que ergue o sistema. De qualquer forma, quando se fala em responsabilização penal, nós temos um sistema de responsabilização criminal. Nós podemos falar em sistema de responsabilização civil. Podemos falar num sistema de responsabilização administrativa, de responsabilização trabalhista, de responsabilização eleitoral, de responsabilidade por improbidade administrativa. Então há um plexo normativo de direito civil, de direito penal, digamos, de direito da improbidade administrativa e, portanto, há sistemas diferenciados de responsabilização. Mas, em rigor, cada qual é um subsistema. Porque também, invocando uma vez mais Geraldo Ataliba, ele dizia, o direito, no fundo, é um só. E, portanto, a denominada autonomia dos ramos do direito, sejam ramos do direito público e do direito privado, atende a uma exigência mais didática do que uma exigência de ordem científica. A autonomia é relativa, não é? Quem enfatizava também muito isso, embora tratando de questões de teoria geral do direito introdutórias ao exame do sistema tributário nacional, é Alfredo Becker. Não é? Então, eu sempre encareci a necessidade de saber que a autonomia dos diversos ramos do direito é uma autonomia relativa. A autonomia dos sistemas de responsabilização é uma autonomia relativa. E por que é uma autonomia relativa? Porque esse mesmo parágrafo 4º traz uma prescrição que, em rigor, nem precisaria trazer. É uma prescrição mais didática, porque diz: aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Só faltava a lei dizer que não se aplica. Só faltava dizer que não se aplica. Mas E há disposições da Constituição... Não, só para aproveitar, diga. Márcio, eu acho que o legislador, não só nesse ponto, mas em vários pontos, ele foi mais didático do que jurista, né? Exato. Ele repetiu muita coisa que não precisava, mas para deixar claro. Esse dispositivo, Araldo, foi objeto de discussão, essa matéria, em reuniões que realizamos com o deputado relator da matéria na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Aratini. Uhum. E um dos colegas que estava presente, que deu também, embora não esteja presente em todas as reuniões, mas uma contribuição indelével, foi o Flávio Nunes. Não é? E
falava-se no problema dos princípios, não é? Os princípios do direito sancionador. E acabou redundando nisso. Princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então aí entra um rol de princípios que começa por conta de alguns que estão no artigo 5º da Constituição. Aos acusados em processo administrativo ou judicial será assegurado direito ao contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Aos acusados em processo administrativo ou judicial, seja qual for a natureza da sanção a ser aplicada, vai haver uma atividade sancionatória, administrativa ou judicial, civil, penal, de improbidade, tem que assegurar o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens inclusive jurídicos, sem o devido processo legal. E, portanto, não se pode considerar o sistema de responsabilidade por improbidade como um compartimento estanque, porque ele dialoga a partir da própria Constituição da República com outros sistemas. E eu dou 2 exemplos, a questão do elemento subjetivo dolo e da tipicidade. Numa sustentação oral no tribunal, eu disse o seguinte, meu caro Araldo, olha, não pode a sentença subsistir, que deu pela procedência da ação de improbidade, com relação ao prefeito, porque não se descreveu qual o comportamento do prefeito que tipifique improbidade. Bom, na hora do Ministério Público falar, do Procurador de Justiça, ele procurou me corrigir, dizendo, eu gostaria de lembrar ao professor que nós estamos tratando de improbidade administrativa e não de infração penal. E, portanto, não cabe falar em ausência de tipicidade, porque esta é uma linguagem do direito penal. Querendo dizer que a definição de crime é fato típico, antijurídico e culpável. O crime, em matéria de improbidade, falar em tipo é misturar a estação. Nossa Senhora, como se não fosse utilizado no direito tributário. Quando a gente ouve algo dessa natureza, é complicado. E também uma outra questão. E aí então vem a lei e fala tipo. Repete a exaustão. Chega a ser cansativo. Chega a ser irritante. Não irrita? Porque nós, trabalhando nisso, nós dizíamos, tem que fazer referência a tipo. Pô, mas pelo amor de Deus, né? Quantas vezes está escrito aí tipo? Então, pela redação anterior, eu sempre me lembro mais da redação anterior do Código Civil do que a atual. Né? Quando fala dos vícios da manifestação da vontade. O Código anterior dizia, constitui vício de manifestação da vontade, erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Isso mesmo. O atual é mais ou menos a mesma coisa. Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Mas é que é dolo em matéria civil. Não tem que haver intenção viciada pela má-fé. Então, só para encerrar, e quero te ouvir, o sistema aqui não é compartimento estanque. O direito é um só. Claro. Na realidade, é um subsistema, razão pela qual são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Na realidade, princípios constitucionais em matéria sancionatória. Contraditória, ampla defesa, princípio da legalidade, da segurança jurídica, do devido processo legal, da imparcialidade, do juiz natural. Todos aqueles princípios do direito sancionatório de qualquer área, nós temos aí. E esta lei teve o cuidado de dizer, dolo não se presume, tem que provar.
elemento subjetivo. Ah, mas não dá provar o dolo. Como é que não dá? Em matéria penal, como é que faz? lógico. Existe a prova direta e a prova indireta. Claro. A indiciária ou circunstancial. Claro. Feixe convergente de indício circunstância. Construir um Mas tem que quadro. dizer onde está. É lógico. Não pode presumir. Não Lógico. pode presumir dano. E, Exatamente. portanto, nós temos aqui o princípio da culpabilidade, em homenagem até à dignidade da pessoa humana. E o legislador, em boa hora, resolveu dizer o seguinte: improbidade só a título de dolo, não cabe a modalidade culposa. Muito bom. Eu só gostaria, professor, de dizer a respeito disso o seguinte, que melhor seria, né, que a lei dissesse os princípios constitucionais do direito sancionador, não falasse Direito administrativo. sancionador. É isso aí. Exatamente. Porque essa expressão administrativo leva Reduz. as pessoas Exatamente. a Faz uma redução. interpretação restritiva. não é? Exato. E essa Exato. interpretação restritiva, ela não é adequada porque ela briga com os princípios gerais do direito. Crítica absolutamente Mas- procedente. Perfeito. Falar em princípios constitucionais já disse tudo. Constitucionais do não direito precisa- sancionatório Direito sancionatório. ou do direito sancionador. Porque Concordo. direito administrativo. Que aliás, Os princípios são para todos. Exatamente. Acho que essa questão ela também se desdobra, né? Na realidade prática que a gente vive de uma forma inimaginável, né? Vai explicar para alguém que investir no Brasil é seguro se você tem um sistema de responsabilização penal autônomo do civil, autônomo do administrativo, uma pena a ser imposta pelo Tribunal de Contas, outra pela Controladoria da União, dialogam. e que não dialogam. E alguém está sujeito a 10 sanções ao mesmo Exatamente. tempo A pelo gente mesmo volta fato. àquela questão da previsibilidade, né? Sim. Exatamente. Que tipo de garantia que eu tenho a depender da acusação que o Estado faz para mim? É. Porque sanção existe no direito tributário, no direito de trânsito, Sim. no direito É. administrativo, no Todos. direito penal. todos. Ah, No direito civil, até entre particulares, existem Claro, sanções. claro. Né? E aí, Mas- como é que você vai segregar, dizer que No você tem direito- uma determinada no garantia direito- e no outro direito não? sem sanção não é no direito. direito É. consumerista, Direito É. sem sanção não Mas- é direito. direito Mas- eleitoral. a verdade seja Eu dita, queria- né? É. Desculpa, doutor Araldo. Não, eu queria só, para não perder a oportunidade, relembrar que a lei de improbidade atual, ela traz o conceito de dolo, exatamente nos mesmos termos do Código Penal, só que evitou o dolo eventual. Então, na lei, no caso de improbidade, só cabe o dolo direto, o dolo eventual não existe. Mas para afastar essas discussões, que o dolo daqui é diferente do dolo de lá, não é? Didaticamente foi bom que o legislador colocou aí o conceito, tirando exatamente do Código Posso Penal. fazer uma confissãozinha? Claro. Quando nós discutimos isto, né, com o relator da matéria, falou, tem que ficar claro aí, eliminar a modalidade culposa. Improbidade só a título de dolo. Tudo bem, tá lá. Eu falei, mas, deputado, me permita uma observação. Não basta dizer que tem que haver dolo. Infelizmente, nós vamos ter que definir dolo na lei. Como faz o Código Penal, alguma definição a gente tem que colocar. Por quê? Porque senão vão vir com aquela, me perdoem, conversa fiada, de que para haver dolo basta a mera voluntariedade do comportamento. Exatamente. Bom, a voluntariedade do comportamento é pressuposto de toda e qualquer responsabilidade. Senão não tem responsabilidade. Para que haja dolo, é preciso que o comportamento, que é em princípio voluntário, porque senão não há responsabilidade, não é? Seja um comportamento ofensivo à ordem jurídica, em que quem age tenha a consciência da antijuridicidade do comportamento. É por isso que o Código Penal diz, se o crime doloso quando a gente quer o resultado. Eu falei, a gente tem que colocar isso na lei. Nós temos que colocar uma definição. Então foi de bom, então vamos redigir isso daí. Legal. Então saiu, e mais. E veja que a lei não se contentou, no parágrafo 2º, em definir o dolo. Ainda acrescentou, no parágrafo 3º, Não, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso,
com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Claro. E eu até, em algumas oportunidades, para explicar por que a mera voluntariedade não significa ipso facto dolo, eu digo o seguinte: alguém levanta e fala, bom, eu vou ao supermercado. Vai à garagem, pega o seu carro e vai se dirigindo ao supermercado para fazer compra. Ele está revelando o quê? Um comportamento voluntário. Ele levantou, pegou o carro e começou a dirigir o carro, por quê? Porque ele quer dirigir o veículo. Ele perde o controle, desgraçadamente atropela alguém, causando danos físicos. Pergunta é, embora ele estivesse um comportamento voluntário para dirigir o veículo, ele quis provocar aquele resultado antijurídico? Não. Por que, como é que ele, ou por qual razão, ele acabou atropelando? Porque ele tem braço curto. Né? Ele tem braço curto. Ele tinha tirado a carteira de motorista há alguns dias, ele se assustou com alguma coisa, fez uma manobra brusca e acabou atropelando. Ele quis? Não. Por que ele atropelou? Porque ele foi imperito. O comportamento é voluntário, mas a antijuridicidade do resultado daquele comportamento voluntário é imputável ao condutor do veículo, não a título de dolo, mas a título de culpa em sentido estrito. E é por isso que foi dito. Aliás, era para constar que não bastando a mera voluntariedade. Um colega nosso é que falou, Márcio, tira o mera, deixa só a voluntariedade, porque senão pode haver problema. Não, eu queria falar um outro assunto, mudando de tema, que outra alteração que eu acho importantíssima que veio na lei é a questão da indisponibilidade de bens. Esse é um tema extremamente importante, porque houve muito abuso em cima desse tema no passado, né? E a gente via aquelas iniciais em que o promotor colocava o valor do dano ao erário como sendo o valor do contrato administrativo inteiro e ainda punha a multa, ficava um valor extraordinário. Por quê? Para chamar a atenção da imprensa, para sensibilizar o juiz, não é? E valores que não tem nada a ver. Hoje, já não, na minha interpretação, no valor da causa não se pode colocar mais a multa. Por quê? Porque se a lei entende que quando você vai indisponibilizar bens, você não pode incluir o valor da multa nessa indisponibilização, significa que também não pode entrar no valor da causa original, né? Não teria sentido interpretar de modo diferente. E, antigamente, né, o judiciário interpretava que bastava o pedido de indisponibilidade, ponto, né? Que o artigo anterior, acho que 7º, não me lembro, já autorizava direto, né? Era uma tutela de evidência, né? E hoje não. Hoje a lei é clara, voltou ao princípio geral da lei da ação cautelar, que sempre exigiu o periculum in mora e o fumus boniuris, né? Então hoje é preciso, para fazer um pedido, demonstrar que o réu está dissipando os seus bens, está se desfazendo dos seus bens, que são, obviamente, a garantia de um resultado frutuoso do processo, não é? Mas tem que demonstrar o periculum in mora. E mais, só pode pedir a indisponibilidade daquilo que ele, promotor, entende que aquele réu
causou o dano ou a quantidade de dinheiro que ele obteve ilicitamente. Não pode colocar como se colocava antigamente, para cada réu, o total. O valor. Acabando a relação com a causa de pedir, né? Todos os réus já não tinham disponibilidade de tudo. Né? E agora é até crime de abuso de autoridade agora, né? Exatamente. E todo o patrimônio. Agora, doutor Araldo, nessa linha, uma pergunta aí de cunho prático. As liminares que hoje ainda vigoram, sob a perspectiva da interpretação anterior, o senhor acredita que elas devam ser revisadas de ofício pelo Poder Judiciário? Porque ainda na realidade a gente verifica que existem muitas liminares dadas à moda antiga da lei de improbidade, né? Como que o senhor vê que o ordenamento jurídico deve encarar ou que a aplicação do ordenamento jurídico deve encarar essa realidade? Eu acho que a lei se aplica imediatamente. Não tem por que você ficar sustentando uma lei já revogada, né? E se hoje, porque o que acontece, né, nessa questão da mudança legislativa? É uma coisa que precisa ser dita, embora seja de uma obviedade grande. Quando se faz uma nova lei, aquela nova lei representa o entendimento atual do povo. Por quê? Porque os seus representantes disseram, olha, hoje não precisa mais pintar o carro de amarelo, pode pintar de vermelho. Ou não é mais obrigado a pintar de amarelo, é vermelho. Então, mudou o conceito. Como disse o Márcio, não é? Se hoje determinado comportamento não é mais crime, é porque a sociedade evoluiu e acha que aquilo não é mais importante, não é mais crime. Então, por que alguém vai ficar respondendo por uma coisa que hoje a sociedade entende que não é mais crime, que não tem mais aquela gravidade que tinha antigamente? A mesma coisa se aplica à sua questão, que é muito importante. Eu acho que, imediatamente, as iniciais do Ministério Público, o que o juiz teria que fazer? Eu acho que o juiz teria que determinar ao Ministério Público, se fosse o caso, e acho que 90% de adequar a sua inicial aos novos ditames legais. Não pode continuar um processo do jeito antigo, porque o juiz não vai ter nem como condenar. Ele não vai ter como condenar, porque ele não pode fazer uma condenação fora do que a lei determina. É até a incidência imediata da nova lei. É isso. Não é nem aplicação retroativa. Agora, exatamente. Incidência imediata. Claro. Agora, doutor Araldo, era um procedimento, essa questão do bloqueio de bens, essas tutelas, era um procedimento até de certa forma diabólico, pelo seguinte, vários casos a gente viu, o Ministério Público propunha ação, às vezes até sem muita prova, de nada, conseguia eliminar de bloqueio de bens, aí passa quase 30 anos e a ação não terminou. Então. E aí o projeto, até quando ele passou pelo escritório, a primeira versão do projeto, quando ele passou pelo escritório, não tinha a previsão de prescrição intercorrente. Ah, esse que é o problema. E aí nós fizemos uma sugestão, a gente no dia sempre, né, de uma redação de prescrição intercorrente. Não foi a versão que a gente fez, acabou não sendo a versão final. Aliás, a versão final ficou muito melhor do que aquilo que a gente tinha proposto. Mas eu também gostaria de saber sua opinião a respeito disso, da importância disso, porque quando passou o projeto, muita gente, até a imprensa e tudo, flexibilizou, tratou como retrocesso. Né? Eu tive ações Punidade, né? que duraram mais de 30 anos. Não é? E as pessoas ficaram com os bens indisponíveis por um período de 30 anos. Não pode trocar de carro, não pode trocar de casa, não pode trocar de nada. Quer dizer, o cara morreu, né? Morreu. Então, eu acho que essa questão da prescrição, que também é um tema importantíssimo na lei,
veio corrigir uma série de coisas, né? Primeiro, a prescrição que ocorre antes do ajuizamento da ação, que são 5 anos, né? Da contar do fato acontecido, né? Ou da cessação da permanência quando se trata de delito permanente. Aí, proposta essa ação, ela vai ter 8 anos para terminar. Se ela não terminar em 8 anos, ela está prescrita, tá certo? Em segundo lugar, mesmo que ela termine antes, se ela for para o tribunal, tem 4 anos para decidir. Se não decidiu em 4 anos, prescreve de novo. E uma questão muito interessante que eu tenho observado, que vale a pena mencionar, é o seguinte. Suponha que houve um acórdão condenatório e que não houve prescrição anterior. O acordo é válido. Aí vem o Ministério Público e começa o cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença pode prescrever ou não? Eu não tenho dúvida que pode. Eu não tenho dúvida. Porque hoje, não é? Hoje, o Código de Processo Civil, ele considera a ação não mais como antigamente, que você tinha ação condenatória, depois o título executivo condenatório e entrava com outra ação chamada ação de execução. Hoje não. Hoje, a ação de conhecimento, ela tem 2 fases. A fase de conhecimento e a fase do cumprimento da sentença. Mas é uma ação só, é única. Não são 2 ações. Então, o princípio que se aplica desde o começo se aplica até o fim, até a segunda fase do cumprimento de sentença. E muita gente não se atentou aqui, porque o cumprimento de sentença às vezes fica lá, o promotor relaxa, não faz, eu não sei o quê, não tem bem, não sei, e fica eternizado, né? E tem a prescrição intercorrente, sim, senhor. Isso quando a liquidação da condenação não é feita em cumprimento de sentença. Exatamente. Então, claro que a prescrição intercorrente, ela veio para acabar com essa injustiça de um processo durar a vida inteira. A vida inteira. Então, não pode, realmente a pessoa tem que ter, sabe? E a Constituição fala que o processo tem que ter uma duração razoável. Né? Duração razoável. Quem é acusado do Estado de algum delito tem o direito de ter uma decisão, né? Claro. Tem que ter um fim, né? Tem que ter um fim. Viola a segurança jurídica própria, o propósito do direito, né? Que é pacificar então, a sociedade. Essas questões todas, elas são extremamente importantes, porque hoje eu considero que uma ação de improbidade administrativa, que também já não é ação civil pública mais, segundo a própria lei, já que fez muito bem de tirar, porque era errado conceitualmente, mas toda inicial se falava em ação civil pública. Então não é mais ação civil pública, não é ação, não é do rito lá da ação 7... Da ação popular? Não, ação popular. Não, da ação civil. Da ação pública. Ação civil pública. Ação civil pública. E, enfim, e também não é da lei que pune os atos lesivos à administração pública. O lei anticorrupção. A lei anticorrupção. Então, ação de ressarcimento. Isso. Ela é uma lei que tem o seu objetivo preciso, né? E hoje, a inicial tem que ser muito bem elaborada, tem que ser muito bem feita. Nós estamos nos caminhando para o final e acho que tem 2 pontos aqui relevantes. Falar um pouquinho da nova redação do artigo 11, professor. O que o senhor acha? O senhor acha que melhorou? A gente ainda tem conceitos indeterminados aqui que padecem na hora da aplicação de uma certa zona de certeza positiva e negativa. Qual a sua visão sobre o novo artigo 11, professor? Meu caro Augusto, diferentemente da redação do caput do artigo 9º e do artigo 10, o final do caput do artigo 11 diz
caracterizada por uma das seguintes condutas. Essa redação, creio eu, autoriza também o entendimento de que o rol de incisos do artigo 11 é exaustivo. Porque no artigo 10, veja bem, Eles usam pegue a sempre leitura notadamente, né? A expressão ao final. E notadamente. Exatamente. Certo? No artigo 9. Também. E notadamente. Uhum. Então eu diria que no artigo 9 e no artigo 10, no caput nós temos o tipo. Uhum. E nos incisos, os subtipos. Perfeito. Fico com a impressão de que, com relação ao artigo 11, há duas possibilidades de interpretação, em tese. De que, a exemplo do que ocorre com os artigos 9 e 10, no caput nós temos o tipo. Uhum. E nos incisos, subtipos. E aí, então, o rol não seria exaustivo, a exemplo do que ocorre com os artigos 9 e 10. A outra interpretação, que eu entendo sustentável, é de que, pela redação final dos artigos 9, 10 e 11, no artigo 11, nós não temos o tipo no caput e os incisos como subtipos. Os incisos, um rol exaustivo de tipos de improbidade que implicam, o que não é nenhuma novidade, violação de princípios jurídicos. O que não pode, creio eu, é dizer que basta a violação a princípios para que se tenha por caracterizada a improbidade administrativa. Aliás, exatamente para impedir esse tipo de argumento é que se trabalhou na alteração da redação do artigo 11. Mas, como se diz, as disposições legais estão vertidas, obviamente, numa linguagem. E linguagem, como toda e qualquer linguagem, é suscetível, geralmente, não apenas, não raras vezes, a divergências de interpretação. Então, eu acredito que ainda o disposto no artigo 11 pode dar um pouco de pano para manga e, afinal, o que se espera é que o trabalho da doutrina e, afinal, da jurisprudência venha a consolidar uma dada orientação. Muito bom. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Gente? Doutor Araldo, eu queria saber a sua interpretação a respeito da questão do dolo, voltando mais um pouquinho, né? A gente falou que a lei traz uma preocupação muito grande em avaliar o dolo da conduta dos agentes. E a gente tem uma série de ações de improbidade anteriores que são movidas contra agentes públicos e também contra empresas, né? Empresas, pessoas jurídicas, sem a descrição de uma conduta dolosa por parte da empresa, né? Nem poderia, até uma vez que o dolo, prima facie, quem comete são as pessoas físicas, né? Quem age intencionalmente seriam as pessoas físicas, né? Mas, além disso, né, essas mesmas ações movidas contra empresas, elas estão subsistindo, né? Elas ainda merecem um julgamento. No seu modo de entender, qual deve ser a sorte dessas ações, né? Como que o senhor enxerga essa tendência jurisprudencial? Como as empresas vão poder ser condenadas por um ato de improbidade administrativa sem a participação de um agente ou de uma pessoa física pela simples conduta do agente público, ou essas ações também
estão fadadas aí ao Bom, sucesso? João, é uma pergunta interessante e que se prende a uma questão maior, que é a seguinte: quando a pessoa jurídica pode ser ré numa ação de improbidade administrativa? Esse é o grande problema, né? Eu, particularmente, entendo que a pessoa jurídica não basta que ela tenha lucro com o ato ímprobo, não é? Porque, por exemplo, eu tive um caso em que uma determinada empresa tinha vários agentes, vários funcionários encarregados de conseguir contratos. E esse pessoal corria as prefeituras, ia para cá, ia para lá, e conseguia uma determinada licitação, vencer uma licitação ilicitamente, não é? Mas a empresa não tinha noção, não tinha conhecimento de que ela venceu por fruto de um ato ilícito. E eu pergunto, é lícito que ela responda por isso? Não é? Então, eu acho que não. Eu acho que é preciso que haja a vontade social para que ela seja ré. E como que se apura a vontade social? A vontade social é a vontade dos sócios. Se os sócios estão cientes do que está acontecendo, é claro que ela vai ser ré, não é? Ou então, se ela tem habitualidade de propina. Modus operandi, né? Inclusive a Lava Jato demonstrou, né, que determinada empresa tinha um setor só para pagar propina. Em operações estruturadas. Quer dizer, essas são evidências de que a pessoa jurídica, a vontade social, era para fazer o crime. Então, eu acho que ela responde, nesses casos, como ré. Agora, quando ela tem uma vantagem ilícita, mas não participou, não tem a vontade social, ela deve figurar como ré, não como ré de ato de improbidade, mas como ré para devolver aquilo que ela ilicitamente obteve. Não é? Ela não pode ficar, só porque não tinha vontade social, né? Ficar com o lucro. Claro que não. Claro que não. Agora, as outras sanções de interdição de direito, etc., só pode aplicar à pessoa jurídica se ela manifestou a vontade social de participar. Inclusive, eu tive um caso interessante, viu, professor? Um prefeito, ele queria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele queria irritar o adversário e beneficiar um amigo, cujo filho tinha uma empresa que participou de uma licitação. E o prefeito manobrou para que aquele moço ganhasse a licitação. Mas ele não fez nada, ele nem sabia que tinha isso por trás. Nem sabia de nada. Era um ato exclusivo do prefeito, né? Que queria mais do que beneficiar e irritar o adversário político. Pergunto, esse rapaz ou essa empresa não praticaram ato de improbidade? De jeito nenhum. Agora, é claro que eles não poderiam se beneficiar do ato ilícito. E aí tem até a responsabilidade objetiva pela lei de anticorrupção. Né? Exatamente. Mas eu acho que sem a vontade social demonstrada por uma dessas circunstâncias, a pessoa jurídica não pode ser ré. O conceito de vontade social é muito bacana. Né? Agora, doutor Arnaldo, o senhor citou agora há pouco sanção, né? E aí teve um agravamento, pela nova lei, teve um agravamento aí das penalidades. Por outro lado, agora o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, ele precisa considerar as atenuantes e as agravantes. Como é que o senhor enxerga tudo isso, né? Agravou por um lado e por outro lado também tem essas questões atenuantes. Eu acho que o juiz vai ter que agir à semelhança do juiz criminal, né? Porque também na área criminal existem as atenuantes e as agravantes, que podem coexistir.
vai ter que achar um meio termo, né? Agora, o que fica muito claro na lei é que o juiz deve evitar, com a sua sanção, matar as pessoas jurídicas. Isso fica claro, porque antigamente, né, você determinava a morte da pessoa jurídica. Bastava você dar a liminar para que ela não pudesse mais contratar com o poder público. E não existia, já matava. E não julgava o processo não, também. matava a empresa, já matava a empresa. Hoje, a meu ver, não pode mais fazer isso. E nós tivemos casos, né, Tivemos, doutor Heraldo, que inclusive lógico. interventores foram nomeados Claro. para comandar as empresas. Isso é um absurdo, né? Um Nossa. absurdo. Interventores. Interventores, Então, eu acho que a lei trouxe esse... Mesmo porque as empresas têm uma função social Claro! Tem os empregos. Claro, Às não, vezes, quantos- o porte da empresa, às vezes, Quantos milhares de verificar as empregos consequências diretos e todas. indiretos, né? Uma coisa é você administrar o remédio, outra coisa é dar o remédio que mata o doente, aí não adianta. Um sopesamento, professor, das inovações trazidas pela lei. Qual que é o resultado disso? O senhor acha que foi favorável? Aperfeiçoamos o sistema de improbidade? O senhor acha que ainda falta muito em relação à construção da aplicação dela? Quer dizer, a gente ainda está... É um desafio enorme antecipar como vai ser aplicada a lei, mas, de uma maneira geral, o que o senhor... Eu gostaria de ouvir todos, né, em relação à reforma da lei. Foram positivas as inovações? O senhor está esperançoso que a gente vai ter uma aplicação mais adequada dessa lei de improbidade? Olha, eu estou esperançoso, mas é uma esperança com cautela. Por quê? Porque há setores absolutamente inconformados com várias das alterações introduzidas na lei. Especialmente setores, não digo que são todos os integrantes, mas setores de órgãos de controle. No Tribunal de Contas, sobretudo no Ministério Público e, em alguma medida, no Judiciário. Eu ouvi até, participando de um debate, num evento, um desembargador de outro estado dizendo que o Judiciário, interpretando a lei, há de corrigir os excessos do legislador, que acaba favorecendo a impunidade e, portanto, as modificações da lei implicariam arrefecimento no combate à corrupção. Eu ainda tive nesse painel a oportunidade de dizer o seguinte: a lei de improbidade trata do sistema de responsabilidade por improbidade. Ela não tem a natureza de norma penal. Corrupção sempre foi e continua sendo crime. Não se modificou uma vírgula com relação à legislação que criminaliza os atos de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, continua tudo como estava. O que esta lei faz não é estimular a impunidade, é tratar de maneira diferente, fundamentalmente, o administrador desonesto, que tem intenção viciada, que atua de má fé, que tem um mau propósito, daquele agente público sujeito a erros, porque a falibilidade é da condição humana. Então, ao eliminar a modalidade culposa, por exemplo, o legislador eliminou uma distinção ou uma similitude de tratamento ofensiva à Constituição, porque tratava igualmente os desiguais. Por quê? Por força do disposto no artigo 10, aquele que atuasse de má fé, com dolo, respondia, e também respondia quem eventualmente causasse algum dano ao patrimônio público, ao erário público, por imprudência, negligência ou imperícia. Eu até dava o seguinte exemplo.
Imaginem que um servidor, titular do cargo de motorista, conduzindo o veículo oficial, por alguma razão perdesse o controle do veículo, subisse na calçada e batesse num poste. Provocou um dano ao erário, dano ao patrimônio, a título de culpa. Caberia responsabilizá-lo por improbidade administrativa pela letra do artigo 10, na redação anterior? Sim. Na questão que se falava em violação a princípios, que nunca foi exatamente isto, ilegalidade, caracterizando o dolo a mera voluntariedade do comportamento. Imagine um juiz decretando a prisão de alguém com ofensa à ordem jurídica, e esse alguém, em favor dele, se impetra uma ordem de habeas corpus, que é concedida pelo tribunal. E se considera a ordem de habeas corpus, ou se concede um mandado de segurança, no caso de mandado de segurança, diante de ato ilegal que caracterize, inclusive, ilegalidade ou abuso de direito. Seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, comportamento voluntário ofensivo à ordem jurídica. Então, caberia responsabilizar também por improbidade. Respeito, como não poderia deixar de ser, como cidadão brasileiro e como operador do direito, a instituição Ministério Público. Instituição respeitabilíssima por todos os títulos, sem a qual nós estaríamos perdidos. Mas que tenha havido, por parte de setores do Ministério Público, uma resistência às inovações introduzidas por decisão do legislador competente, tem havido. E o que eu espero é que o judiciário, independente e sensível à argumentação de doutrinadores, de advogados e de pronunciamentos de integrantes do judiciário das mais variadas instâncias, tenha o equilíbrio, a ponderação necessárias para reconhecer que esta lei, ainda que não perfeita, com as novas alterações, constitui nunca um retrocesso, mas um grande avanço e, portanto, se faz merecedora da nossa defesa do ponto de vista jurídico, como estudiosos do direito, e não como profissionais querendo puxar, se me permite a expressão, a sardinha para a nossa brasa. Mesmo porque esta lei não é boa, em rigor, para nós advogados. Porque deve, se corretamente aplicada, diminuir drasticamente o volume das ações de responsabilidade por improbidade administrativa. Como advogados agora, defendendo a lei, nós estamos contrariando os nossos interesses. Tem que repristinar a antiga. Abaixo de uma alteração. Excelente, professor. Agora vamos ouvir o doutor Araldo para suas considerações finais. Eu concordo plenamente com as ponderações do professor Camarosano. Só queria dizer o seguinte, que quando foi aprovada a lei de improbidade, eu era procurador-geral de justiça aqui do estado de São Paulo. E sabia que um grupo de promotores que tinham uma característica de querer arrasar o mundo, né, foi a Brasília e fez um trabalho junto aos deputados, né, e aos senadores. E a lei era, se examinar a tramitação, ela era muito pior do que saiu.
E ela só foi equalizada um pouco por obra do deputado Ibsen Pinheiro, que era promotor do Rio Grande do Sul, tinha uma outra visão dessas coisas e conseguiu dar uma amenizada. Mas, assim que a lei foi promulgada, ela deixou os promotores assombrados com o poder que eles tiveram. E começaram a processar todos os prefeitos do Brasil, né? Todos os prefeitos. E com isso, eu até escrevi isso num livrinho que eu publiquei, isso trouxe contra o Ministério Público toda uma grande gama de políticos, porque quem é o prefeito? O prefeito é o cabo eleitoral do deputado, do senador, enfim. Para quem que eles vão reclamar? Para esses. E esses é que estão agindo, não aqui nessa lei, mas em outros setores, tentando cortar as vantagens e atribuições do Ministério Público. Muito bem. Claro que a lei é um grande avanço, enorme avanço. E, se bem aplicada, doutor Márcio, vai dificultar o nosso trabalho de defesa. Porque se as ações forem bem propostas, como se imagina aí, não só haverá menos ações para nós trabalhar, como vai ser mais difícil defender. Mas, de qualquer maneira, eu confio que ela veio para trazer num novo horizonte nessa área. Marcinho, suas considerações finais aí para a gente poder ir encerrando. Olha, difícil falar depois de dois luminares aí na matéria, né? Então eu vou ser bastante breve, né? E pegando um pouco de carona no que um pouco do que meu pai disse, eu acho que é um avanço. E eu acho que dá segurança para quem está bem intencionado. Eu acho que é menos interessante ficar punindo quem fez coisa errada e é mais interessante ter mais gente fazendo coisa certa, né? Administrando bem, né? Então, eu acho que foi um avanço, eu acho que aplicando bem a lei, eu acho que é um incentivo às pessoas bem intencionadas a participarem da administração pública. É um convite, você dá segurança, é um convite para que essas pessoas venham. Porque como é que funcionava antes? A pessoa estava lá desenvolvendo as atividades privadas dela, construía um patrimônio, depois entrava na vida pública e colocava o patrimônio dela a risco de perder o patrimônio que ela conquistou com a atividade privada dela por conta de, às vezes, algum erro que às vezes não é nem dele. Às vezes era um erro da própria administração pública e ele colocava em risco o patrimônio que ele construiu legitimamente, né? Então, eu acho que dando essa segurança é salutar para a administração pública. Acho que isso tem o potencial de melhorar a administração pública. Se esse potencial vai se concretizar, é outra história. Mas eu acredito que ele tem esse potencial. Muito bom, João. Bom, eu concordo com o Marcinho, acho que a gente teve uma verdadeira aula aqui, né, desses dois expoentes do mercado jurídico. Parece ficar muito claro o recado do legislador, né? Olha, eu te dou com uma mão aqui, mas eu vou cobrar com outra ali. Você muito bem colocou, Marcinho, que as penas foram aumentadas, né? Então, de fato, você tem mecanismos mais garantistas aqui, com a finalidade de avaliar de fato se aquela conduta é uma conduta ímproba, se foi desonesta, se foi atentadora aos princípios, como muito bem colocou o professor, se foi dolosa, etc. e tal, e caracterizando-se como tal, as penas são mais fortes, as penas são mais efetivas, né? O risco é maior. A verdade é que o sistema anterior, ele era tão frenético, né, pela responsabilização dos agentes, que acabava desincentivando o agente bem interessado, né, bem intencionado, de participar da administração pública. Exatamente. Né? E quem entrava? Quem fazia um belo de um pé de meia para sair respondendo a processos como esse durante anos e anos. Tinha que fazer um seguro. Atraía aquele sujeito mal intencionado. Ou seja, o efeito era exatamente o contrário.
Então, eu acho que o legislador andou muito bem. Óbvio, tem pontos que merecem aí aperfeiçoamento, aquela questão polêmica das custas, né, e dos honorários sucumbenciais que constavam do projeto de lei, também viriam aí, talvez num bom momento, de forma a evitar que medidas descompensadas fossem apresentadas, né? Mas fato é que, como muito bem observado pelo Dr. Araldo, essas alterações tendem a colocar esse diálogo da improvidade no mais alto nível, né? E os embates jurídicos possivelmente tendem a também ser muito mais acirrados e muito mais efetivos. Só uma última questão que me parece importante e que também vem nessa linha de cobrança do administrador, né? A lei também previu a possibilidade de se celebrar acordos de não persecução civil, né? Então, é um mecanismo, de fato, para melhor instruir as ações judiciais, né? Algo que no nosso passado aí... E até para corrigir algum erro. Exato. Né? Às vezes se praticou uma ilegalidade a título de culpa, então por que não possibilitar, né? Até uma coisa até irracional, não possibilitar um tipo de acordo, né? Exato. Não dar oportunidade para quem causou um prejuízo para reparar. Mas enfim, só tenho a agradecer, saio daqui muito melhor do que entrei. Obrigado, professor Márcio, obrigado, doutor Araldo. Bom, queria agradecer muito a todos. Eu acho que o propósito desse debate ele foi alcançado, aliás, muito mais do que alcançado, né? Que era exatamente poder discutir temas principais, e eu já convoco os dois para uma nova rodada de debate, porque a aplicação começa agora no Brasil. A gente quer entender como o nosso Poder Judiciário, como o Ministério Público vai propor as novas ações, e com isso a gente tem que continuar discutindo, porque a ideia é aprofundar os temas que estão aqui, são tão importantes para a democracia brasileira, para o desenvolvimento do país, para a atração de investimentos, para tudo o que a gente mais deseja, né? Ter um país próspero e saudável. Então eu convido a todos para ler, continuar estudando, lendo a obra, né? Improbidade Administrativa, novas disposições, novos desafios, que já está aí no mercado, publicada pela editora Fórum, onde esses dois expoentes trocam sinergicamente ideias e dialogam, né? Tanto com a comunidade científica quanto com os profissionais de direito da maneira mais aprofundada possível, e com isso encontrando, né, a melhor interpretação do direito nesses casos. Muito obrigado. Encerramos aqui esse grande dia de debate. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom.